Bom dia a todos. Estamos aqui, né, mais um dia aqui, né, realmente aqui trabalhando para vocês, fazendo live aqui, trabalhando não, né, trazendo conteúdo, fazendo o que a gente gosta, que a gente ama. E agradecer a presença de todos aqui. Hoje seria o fechamento da série, mas a gente começou uma série muito top. E eu estou colocando aqui duas pessoas na fogueira. Apesar que nem todo mundo conseguiu cumprir o compromisso aí de fazer a página até hoje, mas hoje a gente vai falar de utilização. Né? Eu joguei o André na fogueira, como ele disse, né? Mas ele não vai se queimar, não, pode ter certeza. Esse cara, ele aí desembrasa, ele sabe muito sobre esse tema. Eu não precisa dele nem preparar, né? Já sabe falar sobre um conteúdo assim, tão denso, igual esse de otimização. E quando o cara tem conhecimento, meu amigo, ele não precisa preparar, não precisa fazer nada. Ele só precisa chegar e falar, né? E eu queria agradecer o convite dele, aquele convite esforçado. Hoje é você, se vira aí, né? Então a gente agradece. E você que está chegando aqui no YouTube, deixe o seu like, não deixe de compartilhar o conteúdo. Se você achar que o conteúdo é relevante, compartilhe aí com seus amigos. Deixe o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, é muito importante aqui. Você está aqui sempre acompanhando e recebendo as notificações e ativa o sininho, tá? Para receber as notificações de quando a gente tem live aqui para você. Beleza? Vamos lá, André? Você está preparado? Vamos, 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 Então, meu vamos. amigo, seja feliz. Como diz, fale do que você sabe. A palavra é sua. Muito obrigado aí por aceitar o desafio. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma oportunidade do G365, de da gente poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente faz todo dia, daquilo que a gente sabe. É só fazendo uma conexão com o que foi a semana toda. O Newton começou lá atrás, mostrando para vocês como que a gente faz para começar a ter um site, né? A importância de ter um site para aquilo que a gente faz para o nosso negócio. E aí ele veio ensinando passo a passo, criar um domínio. A gente fez ao vivo aqui, né? A gente criou o domínio, a gente programou um site, ele me mostrou como a gente encontra modelos de template de site, que isso acelera muito o processo de criação de página. Uma, uma uma característica, né? Algo que a gente tem que entender e é que sempre que a gente busca um template, né? Um modelo de página para fazer o nosso site, é importante buscar algo que nos dê o esqueleto desse site, tá? O importante é a estrutura e não propriamente a cara final desse site, porque um dos passos que a gente tem que fazer, que foi no dia de ontem, né? O Newton começou a fazer isso ontem, é dar a nossa cara ao site, é colocar o nosso conteúdo dentro daquela página. Então ele pegou um modelo, né? Mas a gente não precisa usar exatamente o que está ali. A gente usa a estrutura dele. E aí a gente joga o nosso conteúdo, a nossa cara, as nossas cores, né? As cores da nossa logo, da nossa marca, da nossa imagem. Então, o importante é ver aonde você quer, é você ter noção disso, né? O que que você espera daquele site e você busca um template que tenha a estrutura mais próxima, mais parecida do que você quer. Aí você tira tudo aquilo lá e vai colocando o seu conteúdo, tá? E aí, gente, depois que a gente cria esse site, que a gente trabalha, que a gente joga isso no computador, vem a última etapa, né? O Newton falou um pouquinho ontem, mas a última etapa no processo de criação de um site é hospedar ele, né? Colocar ele no ar. Ah,
a hospedagem é algo que vem evoluindo com o tempo, né? Antigamente, logo que começou site, internet aqui no Brasil, o que que era hospedar, né? Você tinha um servidor, né? Imagina um computador, como esse que tem aqui atrás, né? Imagina uma caixinha dessa aqui e com uma sua capacidade de memória no máximo, né? Ele tem a máxima capacidade, tem um processador ali, o mais rápido que tem no mercado no momento, e ali dentro eu vou colocando tudo quanto é site. Imagina ali dentro dessa caixa, uns 100 sites, 200 sites rodando ali dentro, né? E aí, rodando até o máximo da sua capacidade. Aí, atingiu o máximo, eu vou, compro outro computador, coloco do lado, espeto na rede e continuo pondo no site, né? Então, antigamente era assim. Você tinha um servidor, um computador que era um servidor, e ele rodava tudo, rodava o teu site ali. É óbvio que na época você não tinha a mesma capacidade de processamento, você não tinha a mesma velocidade de internet. Você não tinha a mesma demanda por acesso, nem todo mundo tinha computador, então o acesso era bem pequeno, era baixo, e esse método funcionava. Mas com o passar do tempo, né, veio a internet rápida, as pessoas passaram a ter mais acesso ao computador, mais acesso à internet. Aí o consumo, os acessos dos sites começaram a ser muito grandes. E aí começou a ter uma segunda modalidade de servidor, de hospedagem. Então você tinha a modalidade atual, que é a que a gente chama de compartilhada. Então, você tem um servidor que compartilha vários sites, né? Então e todos esses sites, eles compartilham os mesmos recursos que essa máquina tem, né? Por isso que se chama compartilhado. Mas iniciou-se uma segunda modalidade, que é o modelo dedicado. Então você tinha um computador para vários sites, aí passou a ter um computador só para um site, né? O que proporcionava mais desempenho. Esse site, ele passava a ter uma demanda maior. Imagina um portal de notícia, por exemplo, com volume diário de acesso, muita gente acessando, muito conteúdo. Então ele precisava, né? Ele precisa de algo mais potente, mais poderoso para aguentar o volume de acessos, aguentar a demanda. Então passou-se a ter essas duas modalidades. Porém, essa segunda modalidade, ela existe até hoje, mas o custo dela é altíssimo, né? Porque um servidor é diferente de um computador. As peças dele são diferentes, a memória é diferente, o processador é diferente, então o jeito com que ele funciona é diferente. E então é muito custoso, né? É um valor que você paga mensal, porque não é só o servidor, é toda a estrutura aonde ele fica ativo, no breaks, né? Ambiente de rede, portas, roteadores. Então, é uma série de coisas que você, como usuário, não entende, não sabe e nem precisa saber disso, né? Não tem essa necessidade de saber. Mas existe toda uma infraestrutura para manter aquele computador sempre ligado. Tem backups, né? Tem a questão de substituição de peças, né? As peças elas têm uma vida útil, né? Então, de tempo em tempo precisa ser trocada, substituída, né? Então é muito caro, muito custoso mensalmente. Depende muito do projeto, né? Para você utilizar um recurso desse, tá? E aí, o que aconteceu? Começou a surgir uma, uma outra modalidade, uma que é um outro método bem interessante de servidores, que são servidores virtuais, né? Começou a vir a virtualização de servidores. A virtualização é bem interessante.
você consegue até fazer no seu próprio computador. Às vezes você tem aqui um computador Windows. Eu consigo instalar um software de virtualização e dentro do seu Windows eu posso instalar um Mac, por exemplo, Mac OS, posso instalar um Linux. Aí eu tenho aqui o Windows 11, eu posso instalar o Windows 7, por exemplo, né? E rodar os dois juntos, um dentro do outro e de forma independente, né? Então a virtualização trouxe uma gama bem interessante, uma forma de trabalhar diferente e que aproveita os recursos de um jeito mais otimizado, assim, mais controlado, né? Então, o que que aconteceu? Ah, imagina um computador como esse aqui, com a sua capacidade máxima de memória. Porém, em vez de eu dividir ele para 100, 200 sites, eu divido ele em quatro partes, ou cinco partes. Eu divido ele lá em cinco partes. Cada parte desse é uma virtualização, né? Então, com um computador, eu posso ter cinco servidores virtuais com recursos dedicados, tá? Porque dedicados, né? Porque os recursos deles são limitados a essa máquina. Se essa máquina tem, ah, vou fazer uma simulação bem simples, só para vocês entenderem. Se esse computador tem 50 gigas de memória, tá? É fictício, tá legal? E eu tenho cinco servidores virtuais. Cada servidor virtual vai acessar 10 gigas de memória. Então eu aloco esses 10 gigas e aí os outros servidores não acessam essa parte da memória, tá? Então ela fica alocada para essa máquina virtual, dos 10 gigas de memória, né? E a mesma coisa ocorre com o processador. Eu tenho um processador de 5 núcleos, né? Não existe. Eu tenho um processador de 5 núcleos. Aí eu aloco um núcleo para cada máquina virtual, por exemplo, tá? Estou sendo bem simples aqui. Mas é assim que funciona a virtualização, né? Eu tenho um computador com muitos recursos, só que eu aloco só uma partezinha dele para cada máquina virtual. Ó, eu vou te dar tanto de memória, processador e espaço em disco. Para você, um pouquinho para você, um pouquinho para cada um. E dentro de cada servidor eu coloco o meu site. Então, em matéria de desempenho, um servidor virtual ele é bem melhor que um servidor em ambiente compartilhado, tá? Ele já é melhor, porém ele é abaixo ainda de um servidor dedicado. O servidor dedicado ele é o, o top das galáxias aqui nesse momento, tá? Então, notem que eu passei a ter um uso mais interessante daquela máquina. Então, em vez de eu vender um servidor dedicado para um cliente que é muito caro, eu divido esse servidor em partes, né? Eu virtualizo ele em várias partes e vendo a um custo muito mais barato para quem tiver necessidade e aí eu vou ter um desempenho melhor, tá? Porém, hoje existe aí uma evolução disso. Hoje existe o conceito de servidores cloud, né? O que que é cloud? Cloud é nuvem, tá? Em inglês. Servidores em nuvem. O conceito de servidor em nuvem, ele é extremamente interessante. Ele é muito mais interessante que o VPS, né? Que é o virtual. Então, sempre que alguém falar VPS, o que que é VPS? É servidor virtual, né? A virtualização da máquina. E servidor cloud? Cloud é servidor em nuvem, tá? O que que é um servidor em nuvem? Aqui eu estou com um computador. Imagina uma sala cheia desses caras aqui, um monte deles, um do ladinho do outro. Todos eles interligados em rede, né? Todos iguaizinhos, assim, ó. Imagina, um monte de computador. E aí eu tenho vamos dizer assim, um computador mestre, né?
eu tenho que ele é inteligente o suficiente, ele tem um software, existe um sistema para isso. Ele interliga, ele faz com que todos esses computadores funcionem como se fosse um só, tá? Ele trabalha, todos esses vão trabalhar como se funcionasse um único computador. E aí, o que que esse cara faz? O que que esse servidor central faz? Ele virtualiza um servidor. Então, um cloud é bem interessante porque eu consigo usar o que há de melhor em cada computador. Eu posso ter nesse parque de computadores, vamos dizer, vou chutar aqui uns 1.000 sites, por exemplo, vários sistemas rodando ao mesmo tempo. Só que, e aí eu digo para eles, ó, pro Newton, o Newton comprou de mim um servidor cloud, por exemplo, e o servidor dele, ele tem alguns recursos. Ó, eu vendi para ele um servidor com 2 núcleos de processamento, com 4 gigas de memória RAM e um HD, um espaço em disco de 50 gigas, por exemplo, tá? E aí eu configuro nessa minha sala de computadores essa máquina. Agora, onde ela está fisicamente? Eu não sei. Ela está em qualquer uma dessas máquinas. Ela está ali, em algum lugar, né? E aí, o que que é legal disso? Eu não estou preso a uma única máquina. Imagine o seguinte: eu tenho num computador 2 sistemas ou 2 sites. Os dois estão compartilhando o recurso. Se um site ele começa a usar muito recurso, ou tem algum problema, ou tem um volume grande de acesso, eu tiro o outro site do ar, porque o outro site não consegue. Ele não vai ter recurso para ele. Ele vai ficar parado, vai ficar travado. Vocês já passaram por isso, de tentar entrar num site, o site não entra e fica lá aquela bolinha. Ou não entra, não vai. E aí você fica pensando, ah, é minha internet. Não, às vezes é o site lá. É o ambiente que ele está que não deu conta do recado. Agora, quando está num servidor em nuvem, o que que acontece? Vamos imaginar que os dois sites estejam fisicamente no mesmo computador. Aí esse site começou a usar recurso, começou a usar muito recurso, muito recurso. O que que o sistema em cloud, que o sistema em nuvem faz? Ele vem nesse computador e fala: tem processador para mim, né? Eu preciso de um processador, de um núcleo. Ele vem nessa máquina, tem um núcleo sobrando para mim? Não, não tem, porque esse cara tá usando tudo. Aí o que que ele faz? Ele vai na outra máquina. Tem processador sobrando para mim aqui? Ah, tem. Então processa isso aqui. Ele processa e devolve, tá? Então, você tem um uso de recurso muito mais inteligente, mais otimizado. Então, um servidor em cloud, né, ele é muito superior a um servidor VPS. E ele se equipara, ele praticamente se equipara com um servidor dedicado. Porque a grande vantagem do cloud é justamente por ele ter um uso distribuído de recurso, o uso dele é distribuído e otimizado, né? Então eu preciso desse recurso. Quem que vai dar ele para mim? Alguém vai dar. Eu tenho uma sala de computador. Um deles tem um recurso que eu preciso. Então ele busca esse recurso na máquina que tiver livre e essa máquina processa e devolve, tá? Então, essas são as diferenças que tem hoje de hospedagem. Então, sempre que você for buscar hospedagem, eu quero hospedar meu site. As empresas de hospedagem, elas vendem hoje praticamente, elas vendem os quatro formas, tá? Elas vendem o compartilhado, vendem o VPS, vendem o cloud e vendem o dedicado, tá? Então você tem e você tem as quatro formas, as 4 maneiras. E é interessante que se você for ver em questão de valores, recursos, também segue a mesma ordem de valor, tá? Um servidor compartilhado, ele é bem mais barato. Então, quando você olha esses insights aí,
Eles vendendo bem baratinho, hospedagem bem baratinha mesmo. É ambiente compartilhado, tá? Entenda isso. Então, o teu site está disputando o recurso com outros sites, né? Então, você tem uma máquina limitada e ali você tem vários outros sites juntos, rodando junto, e eles estão disputando o recurso. Eu preciso de processador, mas tem outro lá, e aí você fica esperando. Então, é assim que funciona. É uma disputa, literalmente. Você precisa de memória, você está disputando memória com outros sites, tá? Então você tem aí um desempenho limitado, uma limitação tanto de velocidade de carregamento dessa página e limitação de volume de acesso. Algo que as empresas de hospedagem fazem e precisam fazer é o controle. Quantas pessoas vão poder acessar essa página, ou quantas pessoas vão poder acessar este servidor, tá? Porque a, a gente sabe que a gente tem no mundo da internet, né, no mundo da informática, você tem o lado positivo e o lado negativo das coisas, né? Você tem a galera do bem e a galera do mal, né? E a galera do mal, existe algumas técnicas que eles usam para fazer invasão de sistema, invasão de servidor. Uma das techs e também técnicas para derrubar um site, para tirar do ar. Isso acontecia muito no passado. Acontecia muito. Um determinado site, saiu do ar um determinado site. Aí depois descobri que era um hacker. Aí, mas o que esse hacker fez para tirar do ar, né? Ele fez um tipo de ataque de volume de acesso. Ele desenvolve uma aplicação que fica gerando acesso no site, acessos assim, absurdamente, milhares de acessos simultâneos. Aí o que que acontece com o servidor? O servidor não dá conta, né? São tantas requisições que ele recebe, e ele não dá conta e trava, ele para, o site sai do ar, ele literalmente quebra, né? Esse é um tipo de ataque muito conhecido já é mais difícil de se fazer hoje, é porque as empresas hoje se protegem disso, né? Hoje os data centers, as empresas de hospedagem, elas têm mecanismos que detectam isso e bloqueiam, né? Então não chega mais o site, é muito difícil o site cair com esse tipo de ataque hoje. Mas isso acontecia muito no passado. Então, e a gente está sujeito, né? Então, as empresas, de uma certa forma, precisam se proteger disso. E também precisam garantir que os outros sistemas, que os outros sites mantenham uma certa qualidade de acesso. Então, e só o data center sabe as limitações que ele tem de recurso. Então, eles controlam. Esse servidor tem 10 mil acessos mês, ou 100 mil, geralmente é 100 mil para cima, né? Tem 100 mil acessos mês, 200 mil acessos, 500 mil acessos, 1 milhão de acessos, tá? Às vezes é o volume que ele suporta, que ele vai aguentar, porque se ele te der mais, geralmente eles cobram, tá? Geralmente é cobrado por volume, acesso extra, e porque se você começa a ter muito volume, muito acesso, isso pode impactar no ambiente onde ele está, né? E aí precisaria ter um outro tipo de contrato com essa empresa de hospedagem, né? Para que ela te garanta um volume de acesso maior, tá? Então, então assim, preciso de uma hospedagem. O que que é melhor? Que é melhor para mim? Eu comecei meu site hoje, né? O meu site é simples, é institucional, eu só vou, ninguém me conhece, né? Eu vou lá para o servidor dedicado? Não, né? Não tem necessidade. Eu posso pegar um servidor cloud? Seria o ideal,
tá? O ideal é um servidor cloud para site, para sistema, tá? É o ideal. Posso pegar um compartilhado? Pode, né? Às vezes no primeiro momento, para agora, só para mim pôr no ar, para a gente começar, né? Pega um servidor compartilhado, não tem problema. Ele é bem mais barato, muito mais barato que um servidor cloud, né? Entra no compartilhado, põe o seu site no ar, mas veja se onde você está colocando esse site te oferece condições de migrar isso para um servidor cloud futuramente, tá? Existe a chance de eu pegar do jeito que está aqui e ir para um servidor cloud de um jeito fácil, porque nem todo mundo é especialista nisso. Então, veja se onde você está hospedando tem essa condição, porque isso a gente nunca sabe, né? Um site ele pode explodir da noite para o dia. Explodir que eu falo é de sucesso, né? De ter volume de acesso. Às vezes você tem um produto e o teu produto é muito bom, ele é de venda muito fácil, e da noite para o dia ele pode explodir, né? Você começa um trabalho de divulgação e aí você começa a vender, seu telefone começa a tocar, teu WhatsApp começa, você vai ficar maluca com o seu WhatsApp, né? De gente, de pedido, começa a vir, e isso impacta diretamente no seu site, né? Então, você começa a ter muito volume de acesso, você tem que tirar esse site do compartilhado e jogar no servidor cloud, tá? Para que o servidor, porque o servidor cloud, ele tem uma característica bem interessante. Você paga por recurso, tá? Eu vou comprar um servidor com 1 GB de memória. Imagine, é 1 GB só para você de memória, que para um site é bastante coisa, tá? Eu vou comprar um servidor com 1 GB de memória. Mas o meu site tá aumentando, o volume de acesso está crescendo, o site está começando a ficar lento. Começou a ficar lento, o que você consegue fazer? Você aumenta o recurso. Você fala, ó, eu quero aumentar meu recurso, quero aumentar a memória, quero aumentar o espaço em disco. Então você melhora o teu cloud sem perder absolutamente nada. Então, você simplesmente contrata esse volume maior de capacidade do teu servidor e ele só faz isso, ele só aumenta, né? E, e aí você passa a ter mais recursos, seu servidor cloud fica mais poderoso, né? Então você tem essa flexibilidade. Por exemplo, já aconteceu com um cliente, ele tem um sistema de evento e durante o evento, o servidor cloud dele ele tinha um tamanho. Durante o evento, a gente triplicou o tamanho do servidor. Triplicou o recurso. A gente aumentou o processador, a gente aumentou memória para ele não travar, para ele não parar, para ele aguentar o volume de acesso que estava chegando, né? Aí durante o evento ele ficou gigante, ele ficou enorme. Passou o evento, o volume de acesso caiu, a gente voltou com ele a ficar pequeno. Então você tem essa flexibilidade, né? Você aumenta pela necessidade do momento, né? Passou o evento, eu tenho essa condição de voltar, de diminuir, né? Eu diminuo o meu servidor, eu volto a ter um custo mais baixo para manter ele ativo ali, né? E sem perder nada, tá? E você, como usuário, não simplesmente não alterou em nada, né? No seu painel, na qualidade do site, você não perdeu absolutamente nada. Então você tem essa flexibilidade, o que é muito bacana, né? Ah, então, se você, então você contratando uma hospedagem que tem essa condição de você sair do compartilhado direto para o cloud, né? De você migrar o teu site sem dor de cabeça, vamos dizer assim, né? Sem que haja muita iteração do seu lado. Então é algo que vocês têm que ver. Hoje
Hoje é fundamental que isso aconteça, tá? Ah, uma das. Então, olha só, você fez o seu site, o Newton ontem ensinou vocês, mostrou só um pouquinho, né? Só um tiquinho, assim, só um pouquinho do que é fazer um site, daquilo que a gente faz. E aí você buscou uma hospedagem, foi lá, catou aquele teu site e jogou dentro daquela hospedagem e pôs no ar, tá? Pôs o site no ar, que bacana. Aí você vai lá assim, e agora? Né? Meu site está no ar, estou pagando hospedagem, estou pagando domínio, né? E agora, o que que eu faço? Né? Então, assim, gente, tem duas coisas primordiais aí que vocês podem fazer, que eu acho que vocês devem fazer. A primeira coisa é divulgação. Vocês precisam fazer divulgação, começando nas próprias redes sociais, né? Lembra de uma live que eu fiz falando sobre a interligação das redes, né? É isso que vocês têm que fazer. Colocar a tua rede social apontando para o teu site, e aí teu site apontando para a rede social. Sabe esse vai e vem de link? Vocês têm que fazer isso, né? Vocês podem pôr uma publicação numa rede social. Olha, veja lá no meu site, né? Você pode fazer aquela jogada. Fala assim, você gostaria de ter um produto assim? Dá uma olhada aqui. Aí joga um link. Aí esse link vai lá para o teu site. Porque essa que é a ideia. Vocês têm que trazer as pessoas para o seu site. E não o contrário, tá? A ideia não é as pessoas ficarem na tua rede social. Tua rede social é só uma forma de você encontrar gente, né? De você avisar as pessoas, falar, ó, eu tenho um negócio aqui legal, vem cá ver, tá? É isso que você tem que fazer. Você tem que trazer as pessoas para o teu site. Porque uma coisa que poucas pessoas sabem, mas todo site, todo domínio, ele tem um valor, tá? Não é aqueles R$ 40 que você pagou para o registro BR. Ele tem um valor, ele tem um peso, tá? Vocês sabem, se a gente pegar aqui um site pegar o meu site mesmo, né? Qual é a relevância do meu site próximo do site da Microsoft, por exemplo? Se eu jogar o do meu domínio, o domínio da Microsoft, quem que ganha ali? Quem que pesa mais? Imagina que a Microsoft resolve fechar. Vou fechar, não quero mais. Aí eu vou vender o meu domínio, né? Quanto você acha que ele vai vender aquele domínio? Quanto você acha que custa aquele domínio, tá? Quantos mil acessos, quantos milhões de acessos tem por dia, por hora, né? Não é nem por dia, já é por hora. Quantos milhões de acessos por hora tem aquele domínio, né? Então, isso tem um valor, tá? Tem até eu não vou lembrar agora aqui para mostrar para vocês, mas tem um site que calcula isso. Calcula o quanto custaria o seu site, o seu domínio hoje. Então, você investir no teu site, você não está jogando seu dinheiro fora, né? Além dele valorizar, dele fazer a propaganda daquilo que você está vendendo, né? E é uma propaganda extremamente barata em comparação ao que existe no mercado hoje, né? Eu sempre falo, né? O site é a propaganda mais barata que existe no mundo, né? Você gasta, você tem um custo de produção desse site, você tem um custo de hospedagem que ele é muito barato, se você diluir isso durante o ano, né? Ou por mês. E você está sendo visível no mundo inteiro, 24 horas por dia, né? Então é algo que vai vender para você 24 horas por dia. Então é muito barato do que você pagar uma televisão, pagar uma propaganda, né? Então é algo muito barato realmente. E então imagina, desculpa aí. Então olha só, você fez o seu site, você pôs no ar, e você começou a fazer a propaganda dele nas suas redes sociais, é o básico, né? Você começou a fazer a propaganda. O que que é legal fazer? Você produzir conteúdo, tá? Os sistemas de busca, os robozinhos,
robozinho do Google, robozinho do Bing, do Yandex, do DuckDuckGo. Cara, milhares, existem milhares de robôs, tá? Mas você pega os principais sistemas de busca, Yahoo e Bing é a mesma coisa, tá? Um comprou o outro. O Bing comprou o Yahoo, né, que é da Microsoft. É, e aí, esses robozinhos, eles vão de tempo em tempo, geralmente toda semana, todo dia, tem um robozinho entrando no seu site. Esse robozinho, ele faz um mapeamento do seu site. Ele lê tudo que tem ali dentro e guarda para si, guarda na sua base de dados. Depois ele vai processar tudo isso e aí o seu site vai começar a aparecer nas ferramentas de busca. Você vai digitar no Google lá o teu site ou algo que tenha no seu site, o Google vai começar a aparecer. Quando isso começa a aparecer, a gente tecnicamente costuma falar que seu site está indexado, né? O Google indexou o seu site, que ele já aparece dentro da ferramenta dele. Só que se você só tem uma página com pouco texto, não existe, não tem relevância o seu conteúdo. O Google vai entrar ali e vai falar, mas é só isso, né? Você não tem nada. Essas ferramentas de busca, elas gostam de conteúdo, elas gostam que você produza. Então, tenha pelo menos um blog nesse site. Crie uma ferramenta de blog, coloca nesse site e comece a escrever, tá? Uma das primeiras dicas que eu dou aí para você, o que você pode fazer com o seu site, né? Se você não tem loja, se você não tem produto para vender, né? Se você não tem um curso para vender, eu vou vender curso, ou eu vou vender celular, vou vender, né? Vou lá, vou vender alguma coisa. Se você não tem nada para vender, venda conhecimento, venda conteúdo. Coloque conteúdo no seu site. E detalhe, gente, não copie de outros sites. Todas essas dicas que eu estou te dando daquilo que você pode fazer com o site são dicas de SEO, tá? Isso é SEO, é você trabalhar no seu site todos os dias, produzindo conteúdo inédito, tem que ser inédito. Se você copiar, eu já falei isso, né? Se você tem um site que tem um conteúdo, você foi lá e pegou tudo que tinha nele, naquela página, e falou, vou colocar no meu site. Você foi lá, pegou, copiou e colocou na sua página. Quando o robô do Google entrar na sua página, ele vai ler aquele conteúdo, aí ele vai analisar. Quando ele analisar o conteúdo, ele vai descobrir que esse site tem exatamente o mesmo conteúdo. Ele fala, opa, esse site aqui copiou daqui. Aí ele joga esse site para cima, tá? O peso desse site fica maior, ele fica mais relevante. Aí quando você pesquisa no Google aquele assunto, quem que vai aparecer na frente? Esse outro site aqui. E o seu vai aparecer mais para trás, lá embaixo, porque você copiou dele. Então ele é mais importante que você. Vocês entenderam? Então se você produz um conteúdo inédito, o Google vai ler, o robozinho vai ler aquilo lá, vai processar, vai analisar, falar, opa, ninguém fez isso aqui. Legal, já ponto positivo. E aí se começa a aparecer outros sites falando daquele conteúdo, né? Só que o que o Google vai fazer? Ele vai jogar você para frente porque você foi o primeiro falando daquilo, né? E aí existe um outro mecanismo que as ferramentas de busca fazem, né? Os robôs, eles também consideram se o volume se as pessoas estão de fato gostando daquilo que está lendo. Então ele calcula, olha que legal, ele calcula o tempo que a pessoa fica dentro do seu site, né? Quanto tempo a pessoa entra no teu site e fica nele. Não é aquele entra e sai. Entrou, sai. Entrou, fica 5 segundos, 10 segundos e sai, né? Não, ele entra e fica. Ele calcula quanto tempo a pessoa fica no seu site. Porque se ela fica bastante tempo,
É porque o seu conteúdo é bacana, né? O texto que você pôs ali é bom. Então, ele também considera isso. Às vezes você tem um conteúdo legal, o teu site, ele não é tão visível quanto esse, mas o teu conteúdo é legal. Então, isso faz com que você vai subindo, aos pouquinhos, vai subindo, você vai ganhando relevância, né? Então, se você continuar produzindo conteúdo, conteúdo novo, todo dia, inédito, muito cuidado com as imagens, tá? As imagens também, as imagens, os robozinhos indexam a imagem, né? Aí vai uma outra dica de SEO para vocês. Vocês vão colocar uma imagem, coloque o nome, quando você digitar o nome do arquivo da imagem, coloque algo que faça referência aonde ela está aparecendo. Se eu estou num blog, eu estou falando aqui, é, eu estou falando aqui de um assunto aleatório, estou falando de universo. Tem um texto falando de universo, tal, tal, tal. Aí eu vou pôr uma imagem. Eu quero pôr uma imagem. O nome do arquivo dessa imagem também tem que ser universo, tá? Tem que ser o mesmo nome. Eu costumo colocar sempre o mesmo nome do título do meu blog. Se eu estou colocando um blog, o blog tem um título, eu jogo o mesmo nome do título do blog no arquivo de imagem. Porque se a pessoa pesquisa por imagem no Google, também ela vai cair, o Google vai trazer como resultado aquela imagem, e aí se a pessoa clica, ela cai no meu blog, né? Ela cai no meu site, né? E também, outro detalhe, se eu estou dizendo que a imagem é de universo, eu não vou pôr aqui uma foto de uma árvore, tá? E a inteligência dos robozinhos hoje, eles interpretam a imagem. Então, se a minha imagem é de uma árvore, eu tô dizendo que é o universo, e ela está num artigo de blog falando de universo, então aquela imagem não tem referência ao artigo. Então, sabe, não bate, os dois ali não estão batendo, né? Você fala, você está falando de uma coisa, mas está mostrando outra. Então, o que que o robozinho faz para você? Te joga para baixo, porque o teu conteúdo, não, a relevância do seu conteúdo começa a cair, tá? Então, tem que prestar atenção nas imagens, na imagem que você coloca, nos vídeos que você coloca, tá? Os robozinhos hoje interpretam tudo, né? Interpreta tua imagem, interpreta teu vídeo, interpreta teu som, teu áudio. Às vezes você tem um vlog, né? Um vlog que é um blog de áudio. Você tem um vlog, aí você põe um título e aí no teu áudio você fala de tudo, menos daquele título. Você fala, você propõe uma coisa e fala outra. Então, o sistema de busca vai te jogar para baixo, tá? Tudo isso é dica de SEO, gente. É coisa que vocês, na hora de produzir conteúdo, tem que prestar atenção. Se for falar de algo, né, fale de fato, né? Coloque uma foto, uma imagem que represente aquilo, né? Coloca tudo isso junto num lugar só e vocês vão começar a ter sucesso em pesquisa orgânica. Esse é o detalhe. Tudo isso que eu falei melhora o acesso orgânico do seu site, que, na minha opinião, é o principal acesso, tá? O acesso orgânico é o que há de mais relevante, porque ele sustenta teu site lá no topo das pesquisas. Você pode pagar, você pode ir lá comprar um marketing e tal, falar, vou lá, vou pagar para o Google, joga meu anúncio lá para cima, e ele joga. Só que organicamente você está lá atrás, né? Então, você pagando, você vai aparecer por primeiro. Se o seu conteúdo for bom, se você tiver algo relevante, organicamente você vai subindo, né? As pessoas vão te conhecendo, né? Você vai subindo. Mas chega um momento que você não tem a necessidade de pagar, de fazer essa propaganda, né? Porque o teu orgânico já te joga na primeira página, entendeu? Então, o trabalho de se fazer um SEO para melhorar o acesso orgânico do seu site, ele se paga a longo prazo,
né? É algo que demora, leva tempo. A gente costuma falar, quando a gente trabalha com marketing, nessa área, não existe CEO da noite para o dia que funcione, tá? O resultado de um trabalho de CEO, ele começa a aparecer, tá? Ele começa a aparecer em 3 meses, né? 6 meses para você, assim, perceber, falar, opa, melhorou. Mas o resultado mesmo é em 1 ano. 1 ano de trabalho, trabalho diário, mensal, em cima do seu site. Que tem uma série de outras coisas, um monte de coisa, tá? Que aí entra na parte de programação da página, né? Porque o robozinho é aquilo lá, o robozinho ele lê o código. Aquelas letrinhas que o Newton mostrou ontem, é aquilo lá que o robô lê. O robô lê aquilo ali e ele interpreta, ele sabe o que você está querendo dizer. E aí existem formas corretas de se fazer, de se colocar uma imagem, né? Por exemplo, olha que coisa. Você como usuário, você só vai ver uma imagem. Por exemplo, imagina uma foto. Coloquei uma foto lá. No código, tem uma linha ali, que o Newton digitou lá, ele coloca o caminho da imagem, né? Lembra que ele ficou mexendo na pasta, jogou a imagem aqui, jogou a imagem lá, e aí ela apareceu, né? Então ele teve que digitar ali, ele digitou o caminho, a pasta tá nesse lugar, colocou o nome, né? E aquilo ali é um parâmetro, tá? É um parâmetro de imagem. Mas existem vários outros parâmetros que você tem que colocar quando você faz SEO. Eu tenho que colocar a informação de largura e altura da imagem. É o width e o height da imagem. A largura e a altura. Qual a largura da imagem? Qual a altura da imagem, né? Qual é o title da imagem? O que que é o title? É um nome. Imagina que houve um certo problema, essa imagem não foi carregada na hora que eu entrei no site. Se eu coloco um title, que é só um nome, esse title vai aparecer no lugar da imagem, né? Então, quem está navegando na sua página e por algum motivo não carregou aquela imagem, ele vai ler que ali ia carregar uma imagem é, é, falando de alguma coisa. Então, aquele title é importante, aquele title faz parte do SEO, tá? É, existem também, quando você faz um site direcionado à acessibilidade, imagina uma pessoa que é cega. Você sabia que tem cegos que navegam na internet, né? E aí, como é que ele faz isso? A página, ela tem todos esses parâmetros. Imagina um cego vendo uma imagem, ele não sabe o que é uma imagem. Ele não sabe editar. Então, existe um interpretador de página que ele vai ler esses campos. Ele vai ler que aqui é um campo de imagem e vai ler o title. E aí ele vai narrar isso para essa pessoa. Que aqui é uma imagem tal, porque a pessoa que programou aquele title, ele apareceu ali para a ferramenta ler para quem é cego, tá? Existem também parâmetros, comandos que você coloca ali que para um usuário comum não tem efeito nenhum, mas eu já vi pessoas que não têm os braços, né? Como é que essa pessoa navega? Ela não tem braço, mas consegue navegar, consegue andar pelo site, né? Tem pessoas, tem ferramentas que usam comandos de voz. Tem ferramentas que acompanham os olhos, então onde ele aponta o olho, o mouse vai junto, né? Então é uma tecnologia antiga já, mas já existe, tá? E só que o teu site, quando você que é programador, você tem que programar certas coisas para que tudo isso funcione adequadamente, para que você consiga atender essas pessoas, né? Com esses recursos. Geralmente, os sites do governo, eles têm isso, eles são obrigados a ter, né? Ah,
recursos, por exemplo, de aumentar o tamanho da fonte, né? Às vezes a fonte está muito pequenininha, eu tenho problema de visão. Não, tem recurso para aumentar o tamanho, recurso para, por exemplo, quem tem problemas visuais também, você exibir o site com cores mais contrastante, né? Às vezes você tem muito efeito, muita coisa, e quem tem uma dificuldade na visão, às vezes aquilo atrapalha, ela não consegue ver, né? Aí você aumenta o contraste, né? O site fica bem simples, mas a pessoa consegue ver, né? Eu já conheci pessoas que navegam assim na internet. Então, o site ele quebra completamente, né? A não ser que você programe isso. Se você programar o site para ter essa opção de visualização para o usuário, né? Aí seria bem interessante. Só que vejam o trabalho que é isso, né? Imagina, eu tenho que fazer um site bonito. Depois eu tenho que fazer um site para quem tem problema de visão, um site mais simples, com contrastes para essas pessoas poderem navegar. Aí eu tenho que fazer o conteúdo o, o- fazer por os comandos internos desse site. Tudo isso tudo isso são coisas que você faz que o usuário ali não está enxergando, mas o robozinho está enxergando. Gente, acabei de ver a hora aqui, é 7 horas. Se deixar, eu vou falando mais. Mas o que foi importante aqui? Foram as etapas. Ontem o Nilton falou, mostrou lá como a gente faz um site. Hoje vocês viram que para a gente pôr esse site no ar precisa de uma hospedagem. Vocês viram aí, eu conversei rapidamente sobre as diferenças que existem de hospedagem. E depois o trabalho que vocês têm que fazer, né? Fazer blog, escrever, pôr um produto para vender, fazer a propaganda nas redes sociais, fazer a interligação, né? Fazer do seu site ir para a rede, da rede vir para o seu site. O mais importante é vir para o seu site, tá? E, e depois esse trabalho de SEO realmente nas páginas. Esse é um trabalho que ninguém enxerga, né? É um trabalho diário para melhorar a sua pesquisa orgânica, tá? Gente, eu vou abrir aqui, abram os microfones. Eu Ó, tô. Ó, o Newton eu erguendo a mão. levantei a mão. Gente, vocês estão vendo tanto que é importante, né? Que ah, às vezes as pessoas chegam aqui e vai ver esse conteúdo e falam assim, cara, mas eu não sou programador, não é eu que vou fazer a site, vou contratar alguém para fazer, esse assunto não me interessa. O tanto que é importante a gente entender um pouco desse assunto, pelo menos escutar, pelo menos entender o caminhar. Essa semana, por exemplo, foi uma semana que, inclusive, o título dela não tem nada a ver com página web, né? Que é o título da semana, Início da Prosperidade, mas a gente começou a falar sobre o primeiro passo, que é criar uma página, que é a gente ter a nossa página pessoal, pelo menos. Né? Criar uma página web nossa, a gente comprar o nosso domínio. Então, desde lá de segunda-feira, quem não viu ainda a série, já veja a aula lá de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que você vai entender todo o processo, ver a importância para que você possa ter a sua página, né? E hoje a gente está fechando aqui, né? Não fechando ainda, que amanhã ainda tem mais uma aula, e eu vou falar para vocês o que, que vai ter, o que, que espera vocês amanhã, falando sobre a hospedagem e a otimização, a parte de SEO, que é muito importante no site, né? Eu aprendi muita coisa hoje, viu, André? Aprendi até as coisas que eu ensinei errado ontem. O que você ensinou errado Eu ontem? ensinei errado ontem, né? Hã? Ontem o nome das minhas imagens é de uma forma que ninguém pode fazer, Ah, né? Quem vai procurar número na internet? Vocês lembram ontem que eu mostrando aqui, até para facilitar, o nome das imagens, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então não faça isso nunca, né? Não faça o que eu fiz. Ontem mostrei.
que deveria colocar no lugar como você colocaria um endereço. Colocamos o número para identificar a imagem, fácil, mas o importante é você colocar o nome da imagem, né? Se é uma imagem da Juscelene, coloca lá Juscelene. Juscelene no parque, Juscelene na praia, Juscelene trabalhando. Às vezes o nome fica grande, mas Não tem problema. não tem problema. Ninguém vai ver esse nome lá, né? Às vezes vai ver quando o site quebrar, né? Mas ali, o tanto que é importante a informação. Você falou tudo assim de uma forma muito didática, né? Eu já falei, André, você é um professor fora da curva. Traz conteúdo e fala com o conteúdo com tanta propriedade e explicação que não tem como a gente não entender. E o tanto que é importante, pessoal, vocês entenderem que vocês precisam de ter a página web de vocês. Ah, mas eu já tenho minha rede social, eu já tenho o Instagram, eu mexo só com Instagram, eu mexo só com Facebook, eu mexo só com YouTube. Mas se você não tiver a sua página web, você não vai fazer aquela navegação que precisa ser feita. Você não vai fazer essa parte de, quando as pessoas buscarem na internet algo, achar você. Se você está lá no Instagram e alguém for procurar um produto que seja igual ao seu produto, você acha que o pessoal vai, que eles vão achar lá? Opa, aqui no Instagram tem a pessoa tal aqui que tem um produto. Não, ele vai procurar primeiro quem tem esse produto nas páginas, né? Então, André, cara, conteúdo muito top. Temos que fazer aí uma série, mano, novamente, falando só sobre SEO, só sobre essa parte. Porque é uma parte, assim, que é muito relevante para todo mundo. E eu desafio você a criar uma série falando sobre esse assunto. Fica aí no seu tempo, eu não vou forçar você já pegar a semana, né, tá? Para ficar tranquilo. Nós somos amigos. Mas no seu tempo aí, traga esse conteúdo para gente, porque é muito relevante, muito bom. E você não sabe o tanto que isso é esclarecedor e traz conhecimento para muita gente, que às vezes não entende nada e não sabe de nada ainda. E a gente precisa estar aprendendo, né? Ó, 5 estrelas de Dubai, parabéns, mas o quê? Não tem mais o que falar. E amanhã, que eu vou deixar a dica aqui, quem vai falar agora é o José, né? Amanhã vai ser a vez do José aqui, né? Como a minha série foi uma série muito top, a gente está falando de um assunto aqui importante para todo mundo, e dentro dessa importância da semana, a gente falou sobre redes sociais, né? E a gente sempre está falando de coisas orgânicas, né? E amanhã o Zé vai trazer aí um pouco do orgânico. E olha, o cara, ele é orgânico das duas formas, né? Ele é orgânico na alimentação, saúde mora com ele, né? E ele vai falar amanhã de como que ele conseguiu fazer uma rede social dele, o Instagram, explodir em um ano, né? De 0 seguidor para 213 mil seguidores, 215 mil seguidores, né? Então, a palavra é sua, José, e não fala nada sobre esse assunto hoje, tá? Você vai falar amanhã sobre o assunto na rede social. Você vai só comentar hoje aqui o assunto do André. Não, tranquilo. Que Hoje que vai você ser comentário. absorveu de conhecimento? Mas o que você vai falar, o seu conteúdo, você vai deixar para amanhã. Eu É, sei não, que você já beleza. está doido ali, coçando para falar, mas Não, amanhã. eu tô coçando para falar aqui, então eu ia amor, porque eu, assim, que antes de você jogar aqui no YouTube, falar, nosso companheiro André, falou assim, não sei nem o que que eu vou falar, joguei na fogueira. E eu tô aqui, cara, eu fiquei, assim, babando no conhecimento desse cara. Foi muita informação e foi, assim, tudo, assim, né, certeira, uma coisa, assim, perfeita. E ele comentou algo aí, mas no finalzinho que meus olhos chegou a brilhar, olhos e ouvidos. Porque assim, quando você falou assim, com uma pessoa cega, consegue navegar, tudinho, né? Eu falo de propriedade. Por quê? Porque eu sou professor eu trabalho com alunos especiais. E eu tive a oportunidade de pegar um aluno com deficiência visual, cego, cego total, lá em 2005. Então, ele estudou comigo do primeiro ano ao nono ano. Então, quando ele chegou no sexto ano, eu já comecei a inserir o computador e alguns programas. Isso aí, nesse período eu fui estudando, né?
computador, algumas técnicas. Então, no prazo de 3 meses, mais ou menos, 3 meses, isso aí foi meados de 5, 6, 7, 8, 9, 2009, 2010, mais ou menos, desse período aí, e tinha alguns programas, né? Já no computador, e aí eu expliquei para ele, ensinei da minha maneira que eu ensinei. Cara, com 3 meses, o menino deficiente visual aprendeu todas as técnicas, tudo quanto é atalho que tem nesse computador, ele sabia. Então ele navegava aqui no computador, fazia o mouse andar lá no computador só pelos atalhos, fazia tudo. E eu fiquei assim de cara e ele assim, digitava, punha passo, e aí depois, passado daí, eu fui aprender com ele certas técnicas, certas maneiras, certas coisas. E hoje, pra vocês terem uma noção, hoje ele fez faculdade de comunicação. Hoje ele passou num concurso da prefeitura aqui de Senador Canedo. E ele faz parte da comunicação, da arte visual, das tecnologias, das mídias da prefeitura. E eu fico de cara com ele, porque ele faz um trabalho excelente. E quando ele passou no concurso, vocês acham que a prefeitura chamou ele de primeiro? E olha que o pai dele trabalha lá dentro também, tem muitos anos trabalhando dentro da prefeitura. Chamou não. Ele teve que entrar na justiça, porque quando eles descobriram que ele era deficiente visual, eles não quiseram pegar. Serviço público, hein? Não quiseram aceitar ele. Aí ele entrou na justiça e tal, e hoje, vocês vê o trabalho desse menino na rede social, eu fico encabulado, cara. E ele fez comunicação, que tem tudo a ver com tecnologia, tudo a ver com tudo. Então, assim, eu fiquei muito assim, tudo que o André falou aí, vai de encontro com isso aí. Faz a Então, gente viajar, né? eu trabalhei com esse aluno que foi deficiente visual e uma outra aluna que era baixa visão, bem baixa visão. Então, tudo mesmo no computador. Então, assim, o André foi certeiro. Então, realmente é isso aí. Então, a gente tem que aprender. Se você não sabe, não quer, põe na mão de quem sabe, né? Que você vai fazer um trabalho bonito, você tem que estar lá. Realmente, que vocês, tudo que o Nilton falou desde segunda-feira até hoje, o André fechou aqui hoje, é sensacional. É um trabalho, assim, é difícil, é. Eu tive a oportunidade de estar fazendo meu próprio site, dá trabalho pra caramba, moço. Você tem hora que você erra um ponto, um pontinho, atrapalha tudinho ali a página, você não sabe como é que faz, onde que foi, até que você acha, dá trabalho. Por isso agora eu faço, não, põe na mão de quem sabe. Então, André, parabéns aí, hoje foi sensacional. Igual, volto até a falar que o Nito falou aqui, desafio você falar mais sobre isso aí, porque a gente merece saber mais e foi sensacional. Tudo, o André aqui, nessa parte aí, a gente fica até ó, esperto. Valeu, valeu. Firme e forte. Obrigado, Zé. Coloquei meu site na mão certa, rapaz. Tô tranquilo. Eu estou preparando o meu para pegar Divulga- também. Divulgação 24/7 aí, ó. Mas é. De altíssima qualidade, otimizada. E, cara, eu vou falar, viu? Você vai falando aí, eu fico mais ansioso pra ver o resultado. Depois, ó, nós temos que marcar a nossa próxima reunião pra ver os próximos passos aí. Vamos ver se a gente conversa hoje. E, cara, é muito bom. Rapaz, você tem que falar mais, moço. Nossa, ô Nilton, nós temos que colocar uma agenda pra esse homem aí, porque jogar aí mais na fogueira. Falando, hein? É, Andrezão tem muito tesouro. Esse conteúdo, cara, a gente tá falando aqui no celular, gente. A gente tem que despertar a consciência. Não importa se você é leigo ou não. Não importa se você uhum, não entende de tecnologia. Você tá vendo a gente até agora. Agora a gente tá se encontrando através da tecnologia. E se é. não fosse ela, a gente não tava tendo esse encontro. Essa é a realidade. Então, temos que estar buscando cada vez mais. Não é que você tem que entender, é igual o direito, você não tem que entender a verborragia, aquelas linguagens difíceis dos advogados, dos médicos, e também da tecnologia, que tem as suas línguas. Às vezes o André estava falando aí, falou algumas siglas, às vezes fala inglês, fala cloud, fala tanta coisa que, não, isso não é da minha realidade. Não importa. Você tem que pegar a essência daquilo que é importante para você aplicar, porque às vezes você não é você que vai programar, não é você que vai resolver esses problemas. Mas se você entender esse conceito, você vai saber
o que pedir, né? Ou você vai começar a saber avaliar a qualidade do serviço. Você vai saber se alguém, por exemplo, detectar mais. Tem muito picareta nessa área. Gente que fala que vai entregar alguma coisa pra você, porque É. já considera que você é leigo, aí ele fala que vai entregar, entrega uma porcaria, um site pesado, mal ajustado, não tem layout, a programação por trás é toda complicada, é não otimizada, ao contrário do propósito da live hoje, né? Ou seja, é lenta, carregada, é tudo de ruim, afasta o público de você. E aí você não tem noção para fazer isso? Então, assim, com isso que o André vai passando, isso que o Newton passou na semana, você vai começando a criar nível de consciência, até para poder contratar serviços, né, e saber quem escolher, buscar indicação na hora de avaliar um produto que você recebe. E você precisa disso, porque a sua voz agora é o que está na sua mão aí, né? Você está no celular, você tá num computador. Então é muito bom. Bom que aqui esse público aqui tem vários níveis de entendimento de tecnologia. E esse tipo de conhecimento é bom para todo mundo, porque todo mundo que tá aqui quer escrever um livro, quero ser um influencer, quero ser, quero falar algo, fazer lives, quero ter um site para falar sobre mim, só da minha vida pessoal. É, não importa, você vai precisar acessar a tecnologia. Então, muito bom, André, e realmente, e essa proposta dessa semana que teve essas atividades práticas, me mandou uma foto, já construiu um site. Cara, esse tipo de coisa tem que acontecer mais vezes. Foi muito bom essa experiência. Dá uma sensação, né? Ou teve um resultado. E é legal, legal trazer isso aí. Acho que a gente pode até pegar essa experiência e fomentá-la mais vezes, né? Trazer ela mais vezes aqui, para cada um sair com essa sensação, cara, nossa, eu tô sair dessa semana com algo É concreto. o que é importante, isso que o Alessandro falou, o que é importante, assim, você não precisa saber fazer, mas é importante você saber que existe, saber que essas coisas acontecem, é aquilo que ele falou das leis, né? Eu não entendo de leis, eu não sou entendedor de leis, né? Mas eu sei que a lei existe, É. né? Eu sei que eu posso, que eu não posso fazer, tá? É a mesma coisa, a mesma ideia, vocês têm a noção disso, né? Para justamente não ser enrolado. Eu falo que técnico de computador é igual mecânico de Hum, carro. Mesma coisa, cara. Para falar que a rebimboca da parafuseta é que deu problema, e as é pessoas bem isso mesmo. acreditam. Então, olha, é Ó, eu tive um caso exatamente. agora, André. Eu tava com um notebook, era um workstation muito bom que eu tinha comprado pra Gislaine, e ele tava dando muito problema. Aí eu fazia atualização, busquei resolver, eu falei, cara, esse negócio eu vou ter que levar na assistência. Aí eu fui nos lugares que faziam uma propaganda que era autorizada da Dell, levei lá, cara, e eles quiseram, não, isso aqui, ó, tá condenado, tem que trocar isso aqui, não sei o que, cobraram uma fortuna. Eu falei, não, o que que é isso? Não vale a pena não, é quase um notebook. Então, trouxe de volta. E esses dias, por acaso, eu tava levando a Yasmin na aula de oratório e passei em frente a uma assistência e fui lá xeretar. E aí um cara mais simples. Rapaz, mas aí o cara pegou, avaliou. Não, isso aqui é simples, cara. Ele fez uma limpeza ali, trocou uma. Era uma memória. Os caras queriam trocar uma placa inteira lá. Ele achou um defeito lá de sujeira, de pasta que tinha trocado no lugar. Cara, a máquina voltou zero. E foi coisa assim, baratinha. É, Então, mas assim, tem muito picareta na área. E os caras, assim, falam assim: ah, esse cara não sabe nada, eu vou cobrar o olho da cara dele. É. picareta ruim ainda. E ruim. Ruim de Fica- serviço. Falo ruim de serviço. É mesmo. Os dois, né? É ruim de É, maldade e ruim de serviço, né? Não ruim de sobra serviço. nada. É. O trem é o seguinte, aconteceu isso comigo com a máquina, né? O cara leva no cara, o cara cobrou um preço que é um absurdo, né? Tá? Aí um colega meu chegou lá, fez igual isso aí, ô, Alessandro, para você. Aí eu falei assim, mas tinha que trocar isso, fazer aquilo outro. Eu falei assim, não, meu amigo, eu falei assim, foi uma coisa tão, igual você falou, foi tão simples que não precisou nem de eu gastar nada. O cara queria me cobrar quase um.
uns 20% do valor da máquina. Você tá doido? Opa, eu também quero. Olha lá. Que isso é Olha isso? isso. Agora vamos É esperar maluco. dourar agora, ó. Agora vamos esperar dourar. Peraí que agora eu tô aí. É, Já falou assim, Nem né? café Ô, eu tomei, rapaz. Ele mostra essas coisas. Esses queijinhos derretendo é André, bom deixa eu demais. perguntar uma coisa. Fala, dona Neuza. Sobre o site. Você falou aí, explanou, você sabe que eu sou zero à esquerda voltado a isso, né? Tem muito que aprender, vou ter que reencarnar de novo para começar tudo outra vez. Assim o de novo. professor está aí do lado da E senhora. é o seguinte, André, você vê que menino de ouro e pensar que ele saiu de dentro de mim, hein? Oxa, Aí, tá meu Deus do vendo? céu. Ai, o orgulho dessa mãe. Olha aí. Ah, Falhou bem, viu, dona Neuza? Ó, Pois é. Parabéns. Os parabéns vai para dona Neuza hoje, ô, Nilton. Não é para André, Vai não. explodir, Que ela não, que hein? criou Eu ele. aqui explodindo você. Não. ei, reparando É, assim, a instrução é nada, né? Perto de como manter. Gente do céu, é é. isso. Eu então, só pensava, e era máquina e trabalhava o tempo todo, olha. Já comprava É na loja com tudo pronto. por isso que existe automação. eu, eu queria saber o seguinte: cada foto que a gente manda para pôr aí no site, você tem que contar um histórico dela, alguma coisa relevante àquela imagem, né? Porque, que nem Não, eu não, tudo depende do contexto. Você está fazendo uma página para quê? Tá? Eu vou fazer uma página, vou falar de avião, tá? Então, tudo depende do contexto. Essa página eu estou falando de avião. Aí eu vou pôr aqui uma bicicleta, né? não, Não até tem, aí eu entendi. entendeu? Agora, eu criei uma página que é uma galeria de imagens, entendeu? Qual que é o objetivo da página? É mostrar a imagem, mostrar as fotos. Então, ela não tem muito foco em texto, tá? O CEO dela é que são tantas coisas que o CEO avalia se você pôr uma página que é só foto, por exemplo, para ser analisada por uma ferramenta de SEO, que existem várias aí, ela vai dizer que o SEO, o seu texto dessa página está fraco, porque não tem texto. O objetivo da página é mostrar foto, é uma galeria. Então, tudo depende do objetivo. Então, nessa página, quando entrar um robozinho de indexação de imagem, tá? São robôs diferentes. Tem um robô para conteúdo, tem um robô para imagem. Quando entra o robô para indexação de imagem na sua página, ele vai lá e fala: opa, aqui eu tô feliz, né? Tem um monte de imagem aqui para mim analisar e indexar, tá? Então depende muito do objetivo da página. A imagem tem que corresponder com aquilo que você está falando naquela página. Elas têm que estar. Tudo tem que bater, tudo tem que corresponder, Quer tá? dizer que são várias páginas que a gente Sim. pode usar. Quando eu falo de blog, o blog é exatamente isso. O blog, você escreve o que você quiser. É como se fosse uma agenda, né? Tem gente que trata o blog como uma agenda, né? Hoje eu fui fazer isso, blá, 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 blá. Fala o que você quiser. Tá? Se você entrar em qualquer site aí, se você digitar blog, vai aparecer um monte aí de sites com blogs com assuntos variados, assuntos diferentes, tudo depende do objetivo. O caso do Zé, por exemplo, é bem bacana de exemplificar. O Zé vende produtos naturais. O que que é legal para ele? Ele tem um site com uma loja para vender os produtos. Perfeito, né? O objetivo daquele site é vender produto. Mas, o que que ele pode fazer para melhorar? Ele pode transformar esse site num portal, né? Ele precisa que mais pessoas cheguem, ele precisa melhorar o acesso orgânico. A recomendação é crie páginas falando de assuntos relacionados àquilo que ele vende. Tá? Eu vou falar sobre água, a importância da água. Cria uma página falando da importância da água. Então ele pode falar, se o assunto dele é extremamente importante, né? O ideal é criar uma página com bastante conteúdo, bastante texto, com várias imagens, várias fotos,
espalhados ali, né, bem distribuídos, cria uma página. Agora, se o assunto dele às vezes é um jogo rápido, ele cria um blog. Ele cria um blog lá, hoje eu vou falar por que que a farinha é ruim, né? Por que parei, aí ele põe um título sugestivo. Por que parei com a farinha, né? Né? Como substituindo a farinha por alguma coisa, eu não sei, né? O leite faz bem, né? Uma pergunta. Aí ele desenvolve um texto, tá? Isso são coisas que vão atrair as pessoas para o site dele, né? E ali ele põe imagem, ele põe um texto relevando, ele precisa a pessoa para pensar sobre aquele assunto, e ali ele explica do jeito dele, com as palavras dele, né? Porque lembra, precisa de um conteúdo inédito, tá? Então ele vai desenvolver, vai colocar, não precisa ser muito extenso, porque é um blog, né? E é isso que os robôs gostam, é isso que eles querem. Tudo isso ajuda o teu site a ser mais visível, a ser mais orgânico e vai ajudar ainda, né, no caso do Zé, a vender os produtos dele. Você entendeu? Então, tem que ter um objetivo, você tem que ter, quando você coloca alguma coisa lá, você tem que ter o conteúdo daquela página tem que ter um objetivo. Pois é. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu encerrar no YouTube aqui, porque já Nossa, são eu vou indo. 7h23, 7h23. Hoje a gente já passou do nosso horário, hein? Tá vendo tanto que quando o assunto é bom, ele necessita de mais tempo. O André até falou ontem para mim, cara, você fica jogando esse monte de coisa para me falar, será que o tempo vai dar? Ele já sabia que realmente precisaria de tempo. Você que está aí no YouTube, muito obrigado, um abraço para você. E se você quiser participar com a gente aqui no Zoom, tá? Entra lá no nosso site, g365.com.br, entra no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber o link do Zoom, tá? E vai poder fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Deixamos aqui o bate-papo para vocês, para vocês entenderem um pouco que na hora de tirar dúvida, você tem que estar aqui com a gente no Zoom, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia, um excepcional dia, e até amanhã com mais um conteúdo aqui no G365.